Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caminhando para o fim do nosso ano litúrgico, o último domingo do tempo comum, conhecido também como o domingo dedicado a Cristo Rei. Esta festa, que foi incluída no calendário litúrgico pelo Papa Pio XI, na encíclica Quas Primas, que primeiramente, antes da reforma litúrgica de Paulo VI, era celebrada no último domingo de outubro. Essa festa também dá o direito a nós, católicos, que vão à Santa Missa e comungam, indulgência plenária, se nós rezarmos a consagração ao gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, escrita pelo Pio XI. Mas também, essa festa tem como intuito, como diria o próprio Papa, de celebrarmos e lembrarmos que Cristo é Rei e deve reinar nos nossos corações e também na nossa sociedade. Para começarmos a analisarmos bem essa festa, temos que ter primeiramente em nossa mente que a nossa sociedade já não é mais católica. A nossa sociedade não é cristã e muito menos a nossa sociedade é devotada a Cristo Rei. Por culpa de quem? Por culpa de nós mesmos, nós católicos, que começamos a aderir a algumas ideias mundanas, no qual não convém ao nosso estado de católico. Começamos a aceitar ideias não católicas e querer trazê-las para dentro da própria igreja. O Papa Pio XI, na encíclica, ele critica primeiramente o espírito laicista, o espírito de pessoas que começam a se adequar ao mundo e querer que a igreja se torne mundana. E assim, o mundo já não passa a ser mais devoto a Cristo, mas a igreja passa a ser devota ao mundo. Esse espírito é pecaminoso e perigoso, porque faz com que nós católicos deixamos de lutar pela verdade. No Evangelho de hoje, escutamos que Jesus veio para dar testemunho da verdade. Nós, como católicos, tendo a totalidade da verdade dentro da Igreja Católica, porque Cristo é o seu fundador e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo sendo a verdade, cabe a nós testemunhá-lo e defendê-lo em nossa sociedade. Não sei qual é a função que cada um desempenha, seja professor, seja médico, seja lá qual a função que desempenha na sociedade. Mas na sua função tem sim que desempenhar uma vida de testemunho a Cristo Rei. Até mais do que isso, dar a sua vida pela Igreja e por Cristo. Sabemos que aqueles que estavam na época de Jesus não defenderam a verdade, e Jesus foi entregue. E muitas vezes Jesus é entregue novamente por nós, quando diante de todas as nossas escolhas não fazemos a opção por Cristo, mas pelo contrário, fazemos a opção pelo mundo. O Papa Pio XI na encíclica vai dizer assim, quando ele começa a criticar esse espírito laico que está começando a entrar em nossa sociedade e entrar em nossa igreja. Porque esse espírito vai afastar dos nossos corações Deus,
fazendo que nós nos comportamos da forma mais mundana possível. O Papa assim vai dizer que deploramos profundamente os frutos muito amargos que produziu por tanto tempo e tão frequentemente esse abandono de Cristo por parte dos indivíduos e dos estados. E hoje voltamos a deplorá-lo ao ver as sementes da discórdia disseminadas de parte a parte, as chamas de ódio e rivalidades conflagradas entre os povos, adiando por outro tempo o restabelecimento da paz, a cobiça desenfreada, que não raro se oculta sob a aparência de bem público, de amor à pátria, e de onde provém não apenas as discórdias civis, mas sobretudo aquele cego e desmedido egoísmo que, não visando a nada mais que as vantagens e incomodidades particulares, mede tudo por esses critérios de interesse. Assim também, nós vemos que hoje os princípios cristãos já não estão mais em nossa sociedade, mas sim os princípios demoníacos. Quando a sociedade não passa mais a ser devotada a Cristo Rei, ela passa a ser uma sociedade devotada ao demônio, e assim dissemina a morte, o ódio, o rancor, a raiva e tudo mais. A lei da caridade já não reina, mas a lei do ódio é a que domina os corações das pessoas. E como nós podemos, a pedido de Pio XI, podemos fazer essa troca, essa inversão em nossa sociedade? Hoje parece muito difícil, porque nós deixamos de nos comportar como católicos. Andamos por aí e tão difícil achar uma pessoa católica praticante. Andamos por aí e é tão difícil achar uma família católica praticante. Dizem que o catolicismo é maioria, pode até ser de nome, mas não é de prática, não é de vida. Um primeiro remédio que nós devemos ter na nossa mente é primeiramente termos uma vida devotada a Cristo Rei. Ter uma vida no qual nós defendemos os valores de Cristo. Seremos exemplo de cristãos na sociedade. A primeira coisa a fazermos é saber que o reino de Cristo é nos céus e nós somos subordinados a Ele aqui na terra. E aqui temos que viver como Cristo quer. Na nossa vida particular, ordenar os nossos desejos, as nossas cobiças, as nossas falhas, tudo a Cristo sob julgo da Santa Igreja Católica, a única capaz de nos dar os caminhos necessários para a nossa salvação. Também é necessário, como segundo ponto, ordenar nossa família a Cristo Rei. Nossa família que muitas vezes vive em ambientes laicos, mundanos, no qual nós não nos comportamos como verdadeiros apóstolos de Cristo, mas sim como pessoas mundanas. Ensinar os nossos filhos, se abrir à vida, ter muitos filhos, e assim também ensiná-los na fé católica e fazê-los com que se pratique. Os nossos cônjuges e todas as pessoas que convivem conosco precisam olhar a nossa família e ver nesta família uma família devotada a Cristo Rei. E só assim nós conseguiremos fazer a terceira parte, que é uma sociedade devotada a Cristo Rei. Essa sociedade muito difícil hoje em dia, mas que é exemplo do nosso testemunho, poderá se converter. Mas precisa de que nós possamos dar esse exemplo. Primeiramente, nas nossas funções simples, seja lá qual é a que nós desempenhamos na nossa sociedade. E principalmente, aonde estivermos, sermos defensores da fé católica, como foram os apóstolos, para que assim Cristo possa reinar em nossa sociedade e a lei da caridade possa aos poucos começar a aparecer em nosso meio. Na encíclica ainda, o Papa Pio XI, ele relembra que na sexta sessão do Concílio de Trento, Cristo, o poder legislativo de Cristo é ainda uma verdade definida pelo Concílio de Trento, no qual decidiu contra os protestantes que Cristo não só foi dado como Redentor, mas também como legislador, ao qual obedecemos. As divinas Escrituras atribuem explicitamente a Cristo esse poder. E que assim nós possamos também que futuramente os nossos governantes também possam ser pessoas devotadas a Cristo Rei.
e a nossa sociedade em si adquirir o seu êxito e a melhor forma possível. Existem muitos outros pontos interessantes na encíclica no qual todo católico deveria se aproximar dela e lê-la. Quando ele vai falar das falsas religiões, desse espírito ecumênico que quer trazer religiões satânicas, mundanas e outras que não são verdadeiras para dentro da igreja, ou querer parecer com um diálogo e assim nós perdemos a nossa identidade de católicos e assumir uma outra religião. Tudo isso foi tratado na encíclica, mas tudo isso, nessa festa de Cristo Rei, deve ser aplicado à nossa vida. Devemos entregar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, os nossos empreendimentos a Cristo, para que a nossa sociedade possa ser devotada a Cristo. É triste chegar aonde chegamos. Tanto o sangue dos mártires que morreram pela fé foi desperdiçado por nós, que muitas vezes covardes não anunciamos a verdade, mas nos escondemos, corremos. Ao exemplo de São Bartolomeu, que perdeu toda a sua pele por Cristo, São Diniz perdeu a sua cabeça, e tantos outros mártires que morreram, foram flagelados, cortados, decapitados, queimados por causa de Cristo, derramaram o seu sangue sobre essa terra, para que Cristo pudesse reinar. E nós muitas vezes não somos capazes de defender Cristo. Por quê? Por causa de nossos pecados, por causa da nossa covardia, por causa da nossa falta de conhecimento da fé católica, por falta do amor ao céu. Amamos mais este mundo do que o céu, e deveria ser o inverso. Deveríamos amar o céu em primeiro lugar, e lá querer morar e reinar com Cristo eternamente. Que essa festa seja uma inspiração para nós, para que nós possamos devotar a nossa vida a Cristo Rei. Que Ele reine em nossos corações, que Ele reine em nossas famílias e que Ele reine em nossa sociedade. E assim, o Espírito Santo desça sobre nós, fortifique o nosso coração e a nossa vida espiritual, para que tenhamos coragem de nos entregar a Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Salve Maria Imaculada, e viva Cristo Rei.